Bom, antes que me critiquem, chamando essa aula de hoje como uma aula de hagiografia, não estou fazendo nenhuma hagiografia do imperador, simplesmente eu tenho que falar sobre um chefe de Estado e de governo não, chefe de Estado do Brasil, que teve esse cargo durante 49 anos. Nunca ninguém, nem antes, nem depois, e nem no futuro, governará o Brasil por meio século. Então, essa influência foi muito forte. Eu espero poder demonstrar isso aqui. Na aula de amanhã, aí sim eu vou falar dos cidadãos comuns. Hoje é um caso excepcional e eu acho que é muito pertinente no Brasil de hoje a gente falar de um chefe de Estado que privilegiava a ciência e a cultura. Isso é uma coisa que desapareceu do cenário brasileiro. É bom que a gente relembre um pouco. Bom, então, hoje vamos falar de Dom Pedro II. Aqui uma gravura de Dom Pedro II pelo artista francês Sisson. Ele, aos 38 anos, esse foi um ano importante na vida dele, 1864. Nesse ano, ele casou as duas filhas, no final do ano, e em dezembro, no finalzinho do ano, começou a Guerra do Paraguai. A guerra mais sangrenta e mais longa em que o Brasil se envolveu. Durou até 1870, mais de 5 anos. Bom, eu vou começar mostrando para vocês o que disse um dos líderes do Partido Republicano, ainda no Império, a respeito do imperador. Joaquim Murtinho escreveu em 1883, 6 anos antes do fim da monarquia. Sua Majestade sofre do que se pode chamar a mania científica. Sua Majestade, com uma tese na mão, quer esta tese verse sobre medicina, matemáticas, ciências naturais, engenharia civil ou de minas, filosofia, história ou sobre línguas, pouco importa. Sua Majestade olha para a tese com toda a gravidade e quando o defendente cita este ou aquele ponto de seu trabalho, Sua Majestade folheia a tese com ares de quem conhece a matéria e procura formar uma opinião. Se se trata de uma experiência científica ou industrial, a experiência sobre o modo de dar direção ao balão, a experiência sobre a iluminação elétrica, lá está Sua Majestade citando livros que leu sobre o assunto e emitindo sua opinião sobre os resultados da experiência. Ele é muito metido mesmo, segundo Joaquim Murtinho. E continua. Se se trata de um concurso aos lugares de professores de nossas escolas, lá vão as provas dos candidatos para Sua Majestade ler. E feliz daquele cujas provas tenham agradado a Sua Majestade. Se se tratar de contratar no estrangeiro um professor para uma das cadeiras de nossas faculdades, não é a congregação que indica ao governo qual aquele que, pelos seus estudos e seus trabalhos, deva ser preferido. É Sua Majestade que indica, por si só ou por intermédio de seus agentes científicos, o homem que deva ser contratado. Continuou Joaquim Murtinho. Manda fisiologistas ensinar agricultura, o engenheiro de Minas para lecionar artes e manufaturas, estragando vocações, deslocando os homens e transformando, assim, professores distintos em suas especialidades em mediocridades nas cadeiras que não conhecem e nas quais os colocou. Sua Majestade, em todos os seus atos, parece dizer: a ciência sou eu. Essa é a opinião de um líder republicano. O professor Pedro Calmon, um grande historiador do século XX, dá uma opinião contrária. Pedro Calmon era monarquista. E ele diz: estudante aplicado aos 14 anos, aos 50 era sábio ou projeto de sábio. O oposto.
O historiador Heitor Lira, um grande historiador brasileiro do século XX, ele procura dar uma imagem um pouco mais equilibrada, citando uma carta do próprio imperador ao Visconde de Sinimbu, que havia sido presidente do Conselho de Ministros. Né? Seria primeiro-ministro. No Brasil não havia o título primeiro-ministro, era presidente do Conselho de Ministros. Então diz o imperador: dizerem que eu pretendo ser sábio é tão infundado como acusarem-me de aspirar ao poder pessoal. Até a minha maioridade, poucos anos tive para aprender. E depois, o cumprimento dos deveres do meu cargo não me deixou muita folga para estudar. Apenas leio quando posso, e por isso hei de ter sabido tudo quanto me falta aprender para ser sábio. As conversas com os que muito mais sabem do que eu, disso mesmo me tenho convencido. Obrigam-me a ler ainda mais. Não repilo nem busco seduzir ninguém, preferindo, sem dúvida, a conversa daqueles que possam instruir-me. Durante minhas viagens, Dom Pedro II fez 3 viagens ao estrangeiro durante seu reinado. Durante minhas viagens não tive tempo, senão para tornar mais conhecido o Brasil e travar relações pessoais que já lhe têm sido úteis. Se procurei mostrar o que já sabia, foi para que se visse que no Brasil também se estuda, ainda mais em outras condições que não as minhas, e evitar que tomassem o meu tempo, que era tão curto, ou que gastassem inutilmente em explicar-me o que eu já conhecia. Bom, na classe política brasileira, não sei se houve muita mudança de lá para cá, a ignorância ou desprezo pela ciência era uma norma, que é confirmada por algumas notáveis exceções. Uma das mais notáveis está aqui, José Maria da Silva Paranhos, mais tarde Visconde do Rio Branco, e futuro pai do também futuro Barão do Rio Branco. José Maria da Silva Paranhos era professor de mecânica racional na Escola Central, que depois mudou de nome para a Escola Politécnica. Mas na sociedade como um todo, havia uma incompreensão total pela ciência. Aqui é um exemplo de um bilhete que está no arquivo do Museu Imperial, em Petrópolis, de Paranhos para o imperador, no início do governo do reinado dele, 1858, se não me engano. Ele diz: meu senhor, acabo de saber que amanhã, 21 do corrente, haverá exames orais de física e geologia na Escola Central, Escola de Engenharia, e que os ditos exames começarão das 9 para as 10 horas da manhã. Escreva ao diretor recomendando-lhe que não dê princípio àquele ato antes das 10 horas, para dar tempo do imperador chegar. Creio que Vossa Majestade Imperial não levará a mal esta minha disposição, que será prontamente alterada se não for do agrado de Vossa Majestade. De Vossa Majestade Imperial, súdito fiel e obediente, José Maria da Silva Paranhos. Era o chefe do governo, né, o presidente do Conselho de Ministros. O imperador, durante toda a vida, manteve uma rotina de comparecer a escolas. Ele ia para defesas de tese, exames finais, exames de professores e de alunos. E ia às escolas superiores e ao Colégio Pedro II. Ele ia também, muitas vezes, foi quase 600 vezes durante todo o reinado, às sessões do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então ele era assíduo participante de atividades acadêmicas. Eu queria mostrar para vocês um contraste, para mostrar um pouco da sociedade brasileira, e quem descreve isso com grande maestria é o nosso grande romancista Machado de Assis, numa de suas crônicas, essa de 1875, que é a Teoria do Medalhão. Ela é deliciosa de ler, eu só pus um pedacinho, se vocês quiserem, vocês encontram isso com muita facilidade. A história é a seguinte: o Janjão fez 21 anos de idade. Então houve uma grande festa na casa dele, no Rio de Janeiro, um almoço para muita gente, e depois que todo mundo saiu, o pai o levou para a biblioteca
e começou a dar conselhos ao filho sobre como subir na vida graças à esperteza, que o importante na vida é se tornar um medalhão da sociedade, sem fazer muito esforço, mas tem que ser esperto. E ele mostra, por exemplo, olha, você precisa ter uma biblioteca como a minha, mas não leia os livros, não. Isso embota a mente. Tem que ter uma biblioteca para mostrar para as visitas, com encadernações muito bonitas, em ouro. Isso é que é importante. E vejam aqui um parágrafo de Machado de Assis. O pai dando conselhos ao filho. Há coisas em que a observação desmente a teoria. Se te aconselho, excepcionalmente, o bilhar, é porque as estatísticas mostram que 3/4 partes dos habituados do taco partilham as opiniões do mesmo taco. O passeio nas ruas, mormente nas de recreio e parada, é utilíssimo, com a condição de não andares desacompanhado, porque a solidão é oficina de ideias, e o espírito deixado a si mesmo, embora no meio da multidão, pode adquirir uma tal ou qual atividade. Ou seja, não pode correr o risco de ficar pensando, tem que estar ocupado, tagarelando com alguém, senão o projeto não funciona. Esse é Machado de Assis escrevendo. Bom, já no final do Império, 1883, a revista americana Science, né, hoje é uma das revistas científicas mais importantes do mundo, no seu primeiro número, ela traz um artigo de várias páginas, não assinado, mas que depois foi identificado como sendo do geólogo americano Orville Darby, que morava no Brasil. E ele descreve o ambiente acadêmico brasileiro. Diz ele o seguinte: por um longo período, o que passava por ciência no Brasil foi caracterizado por uma ausência quase completa de pesquisa. E embora existam muitos nomes com uma reputação local, ou mesmo nacional, como professores ou autores de assuntos científicos, é difícil encontrar quaisquer contribuições sólidas no campo, seja das ciências naturais, seja das ciências físicas. Mesmo hoje, há muitas reputações sem qualquer base real em trabalho original de mérito. Botou o dedo na ferida. E vejam o que ele diz sobre as escolas superiores brasileiras. Ao fim do Império, o Brasil tinha exatamente 7 escolas superiores. Só para dar um panorama. Eram 2 escolas de medicina, uma no Rio, outra na Bahia, 2 escolas de engenharia, uma no Rio, outra em Ouro Preto, 2 escolas de direito, uma em São Paulo, outra em Recife, e a escola de farmácia de Ouro Preto. Essas eram as escolas superiores existentes no Brasil quando acabou a monarquia. Mas o Darby diz o seguinte: o sistema de preenchimento de cátedras por exame competitivo, como tem sido conduzido, frequentemente concede às qualidades teatrais da retórica e da esperteza preferência sobre o mérito sólido, tal como provado pela pesquisa original. E os mais competentes, muitas vezes, recusam-se a concorrer, ou, se concorrem, são batidos numa competição em que a maioria da banca examinadora tem apenas um conhecimento muito superficial do assunto da cátedra a ser preenchida. Ele é bem ferino, mas muito preciso. E só elogia 3 instituições brasileiras. Todas 3 intimamente ligadas ao imperador. O Museu Nacional, hoje eu diria nosso finado Museu Nacional, o Observatório Imperial, no Morro do Castelo, Observatório Astronômico, e a Escola de Minas de Ouro Preto, que havia sido fundada pelo imperador. Essas são as únicas instituições que, segundo o Darby, faziam pesquisa original de mérito no Brasil. Uma coisa semelhante foi dita pelo geólogo suíço-americano Agassiz, que tinha vindo ao Brasil em 1865-66, e ele escreveu sobre a sua visita, e ele diz uma coisa muito interessante. No Brasil, nas escolas superiores, o ensino é dado pelos livros, em vez de se dar pelos fatos. É o que, uma vez em Portugal,
usaram um termo que eu gosto muito, divórcio entre cabeça e mãos. Então, as pessoas aprendiam nos livros, mas não faziam experimentação. No meio dessa sociedade, havia um imperador que tinha um laboratório onde fazia experimentos horas a fio. Ele tinha duas ciências de sua predileção, que eram a astronomia e a química. E também a fotografia, que está ligada à química, né? Como é que Dom Pedro II se tornou uma pessoa ligada à ciência? Vocês sabem que quando seu pai abdicou a coroa, em 1831, ele nomeou José Bonifácio de Andrade e Silva, que tinha tido uma carreira científica notável na Europa, até se aposentar e voltar para o Brasil, como tutor. Mas José Bonifácio já estava idoso e era uma pessoa que já era de trato difícil. Então, a tutoria dele só durou 2 anos e meio. E logo a Assembleia Geral do Império retirou a tutoria de José Bonifácio e a entregou para o Marquês de Itanhaém, que era um homem muito competente. O Marquês de Itanhaém era bem mais novo que o José Bonifácio, era um homem muito afável, e ele tinha estudado em Coimbra, conhecia ciências e matemática muito bem. Muito bem. O Itanhaém contratou como professor de ciências do jovem Dom Pedro II, Alexandre Vandelli. Alexandre Vandelli era filho temporão do velho professor de História Natural e Química em Coimbra, Domingos Vandelli, que tinha sido professor do José Bonifácio. E o Alexandre Vandelli, mais tarde, veio a ser assistente de José Bonifácio em Portugal, no laboratório que ele dirigia em Lisboa. E acabou se casando com a filha de José Bonifácio. Então, os laços foram muito fortes, não é? Então, este foi o professor de ciências de Dom Pedro II. Então, eu acredito que, se houve influência científica sobre Dom Pedro II, não foi diretamente pelo José Bonifácio. José Bonifácio só foi tutor entre os 5 e os 7 anos e meio de idade de Dom Pedro II. Então ele era muito jovem. Deve ter vindo através do Alexandre Vandelli. Aqui tem a nomeação do Alexandre Vandelli. Isso aqui é um aluno meu que descobriu lá no Arquivo Nacional. Todo autor diz que o Vandelli morreu em 1859, não é verdade. Ele estava na lista de ordenados até 1862, então ele durou mais do que se imaginava. Bom, quando o imperador tinha 20 anos de idade, em 1846, o inglês Thomas Ewbank veio ao Brasil e visitou o Palácio da Quinta da Boa Vista, onde morava o imperador, e teve permissão para visitar o laboratório. Então nós temos um testemunho pessoal. O Ewbank escreveu o seguinte: o laboratório era uma sala separada para experiências de ciência e química. Não sei porque ele separou ciência de química. Nela se encontravam uma bomba de ar, eletromagnetos, aparelhos elétricos e outros. Conta-se, para sua grande honra, que o jovem imperador aqui passa parte considerável do seu tempo. Aqui são duas representações do imperador jovem, né? A da direita é uma foto, acho que foi a primeira foto dele quando ele tinha 22 anos. Né? Já tinha barba, não tinha bigode. A outra é uma pintura a óleo, já tem um bigodinho pequeno. Bom, o Brasil, em meados do século XIX, segundo uma expressão muito feliz do historiador José Murilo de Carvalho, era uma ilha de letrados num mar de analfabetos. Em 1872, pouco depois do fim da Guerra do Paraguai, 18,5% da população era alfabetizada. E o número de homens alfabetizados era muito maior do que mulheres. E entre os escravos, o analfabetismo era total, 99,9%. E como eu disse antes, até o fim do Império, só havia 7 escolas superiores no país.
Amanhã eu quero voltar a falar nisso, eu vou falar da influência tremenda que a ideologia positivista exerceu sobre o Brasil. Os positivistas eram radicalmente contra a ideia de universidades, e eles dominaram. Nenhuma ideologia teve tanta influência sobre o Brasil durante tanto tempo como o positivismo. O marxismo não chegou nem perto, né? Tanto é assim que o Brasil é o único país do mundo que tem uma bandeira positivista, mas isso é coisa para falar amanhã. Outra coisa é o seguinte, como foi a formação da elite política do Império? Um pouco mais de 20% dos ministros do primeiro Império tinham uma formação superior em ciências. Na regência, isso caiu para 13%. No início do Segundo Império, 5% foi caindo, até que chegou a 0 no final do regime monárquico. Eu acho que isso tem muito a ver com a influência que houve no início do século XIX, como eu mencionei ontem, do iluminismo do século XVIII, que avançou um pouquinho no século XIX, com uma ênfase muito grande no estudo das ciências, ao longo do século XIX, em que essa ênfase decresceu bastante. Bom, entre os deputados, a primeira constituinte do Brasil, que foi de 1823, logo após a independência, 34 deles tinham diploma universitário em ciências, às vezes mais de um. E havia 55 deputados com curso superior. Vejam, dos 55 que tinham curso superior, 34 tinham um ou mais diplomas em ciências. É muito interessante. Os restantes eram bacharéis em direito. Então havia muito mais gente com formação científica do que com formação em leis. Bom, eu vou estudar um pouco a educação que o imperador planejou para suas filhas. Por quê? Ele achava que ele tinha que dar uma atenção toda especial às suas duas filhas, Isabel e Leopoldina. Ele tinha tido 2 filhos também que morreram, com 2 anos cada um. Então as 2 filhas sobreviveram, tiveram descendentes, e elas poderiam ter que vir a governar o Brasil, então tinham que ter uma educação muito severa e muito abrangente. Principalmente a Isabel era muito estudiosa, a irmã dela era um pouco malandra. Aqui está uma gravura que representa a família imperial, o imperador com a dona Teresa Cristina e as 2 filhas na biblioteca da Quinta da Boa Vista. Ali à esquerda está um busto de Dom Pedro I, que até o incêndio de setembro passado estava lá, no mesmo lugar. Não sei o que aconteceu, não sei se sobreviveu, um busto em bronze. Bom, é muito interessante que Dom Pedro II gostava de se fazer representar a ele e aos seus parentes segurando um objeto de estudo ou junto a um objeto de estudo. Vocês podem ver que todos aqui têm alguma coisa, um livro, uma coisa qualquer assim na mão. Eu chamo isso de arte de propaganda. Aqui. Um globo terrestre, um livro. É como se houvesse uma propaganda subliminar. Povo brasileiro, faça como o seu imperador. Estude. Esse é fantástico. Esse quadro eu acho maravilhoso. Artisticamente, ele é de altíssima qualidade. É um quadro muito grande. Ele é mais alto que eu. De um pintor relativamente pouco conhecido, chamado Delfim da Câmara, que representou o imperador aos 49 anos de idade. Ele está sentado numa cadeira, e esse quadro está no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Esse não foi destruído não, hein? E ele tem no braço direito da cadeira, um livro que dá para ver perfeitamente no original, que tem uma gravura representando um telescópio. Um pouco mais adiante, daqui a pouco eu vou mostrar um pormenor,
estão as lombadas de 3 livros. E dá para ler os autores dos livros, eu vou mostrar no pormenor. São Kepler, Halley e Arago. São livros de astronomia. Um pouco mais atrás, há uma esfera em azul, que é uma esfera celeste, com as constelações. E, ao fundo, a cúpula de um dos telescópios do Observatório Imperial do Morro do Castelo. Então, isso é uma propaganda, muito bem feita, por sinal, é uma propaganda para que a população estude, e ele está mostrando que deve estudar ciência. No caso, a ciência que ele está propagando é a astronomia. Aqui está o pormenor, acho que dá para ver ali que a gravura na página do livro mostra um telescópio, ali estão as 3 lombadas, não sei se vocês vão conseguir ler, tem Arago, Kepler e Halley, escrito nas lombadas dos livros, né? A esfera celeste em azul e a cúpula do observatório lá atrás. Uma coisa interessante é que no Império as mulheres, tem poucas aqui, né? Só tem uma. Você não poderia estar presente aqui se você vivesse nessa época. As mulheres eram proibidas legalmente. Não, tem 2, agora desculpe. As mulheres eram proibidas legalmente de frequentar cursos superiores, por lei. Mas o Brasil não era nenhuma exceção. Na maioria do mundo era assim. Nos Estados Unidos, foi criada, em Nova York, uma escola de medicina para mulheres, separada da escola dos homens. E uma brasileira, a Maria Augusta Generoso Estrela, carioca, resolveu estudar medicina e foi para Nova York. Só que, enquanto ela estava lá, o pai dela, que financiava os estudos dela, morreu. Ela não tinha como se manter. A imprensa carioca fez tanto alarde que o imperador leu nos jornais e resolveu dar uma bolsa de estudos para ela. Ele dava do próprio bolso, não é dinheiro do governo não, dava R$1 conto e 500 mil réis por ano para Maria Augusta. E ela fez por onde? Ela se formou em primeiro lugar, foi a oradora da turma, nos Estados Unidos, o orador da turma é sempre o primeiro colocado. E defendeu uma tese de doutorado em dermatologia, voltou para o Brasil e teve uma longa carreira como médica. A partir disso, a Assembleia Geral do Império mudou a legislação e permitiu que mulheres pudessem frequentar escolas superiores. O Brasil se tornou um país pioneiro nesse aspecto. E aí, em 1879, aí uma gaúcha, a Rita Lobato Velho Lopes, foi a primeira brasileira a se matricular num curso superior no Brasil. Em medicina também, ela se matriculou no Rio de Janeiro, depois se transferiu para Salvador, acabou formando-se em medicina lá e ela teve uma carreira como ginecologista. É até muito engraçado, as histórias são muito curiosas, porque tiveram que criar classes especiais para ela, porque não era admissível que uma mulher fosse ter aulas de anatomia junto com os colegas homens. Tem coisas desse tipo naquela época. Aqui estão as duas. A Maria Augusta, a foto é de baixa qualidade, mas eu não consegui outra melhor. E à direita a foto é bem melhor, com muito mais detalhe, da Rita Lobato. Como eu disse, Dom Pedro II teve 4 filhos, né? Os 2 meninos só viveram 2 anos e as 2 filhas sobreviveram e procriaram. Com as mortes dos meninos, a Isabel Cristina, tornou-se a herdeira e recebeu o título de princesa imperial, tendo que fazer o juramento à Constituição no Senado Imperial. Existe um grande quadro alusivo a isso no Museu Histórico Nacional. E o imperador se preocupou muito com a educação das filhas. Ele tentou trazer de volta sua madrasta, a ex-imperatriz Dona Amélia de Portugal, mas a Dona Amélia disse que já estava muito velha e não queria saber disso.
Então ele saiu procurando. Depois de tentar muita coisa, foi a irmã do imperador, que morava em Paris, casada com um príncipe francês, casada com o príncipe de Joinville. Pra vocês terem uma ideia, quando a dona Francisca, irmã de Dom Pedro II, se casou com o príncipe de Joinville, filho do rei Luís Filipe de França, o dote dela foi a região onde se fundou depois a cidade de Joinville, em Santa Catarina. Por isso que a cidade tem esse nome. Então, a dona Francisca sugeriu que o imperador trouxesse a viscondessa da Pedra Branca, era uma baiana que morava em Paris e que também teve o título de Condessa de Barral, pelo qual ela é mais conhecida. Barral é um título francês do marido dela. Dona Luísa Margarida Portugal de Barros, que foi uma pessoa de muita influência na educação das princesas brasileiras. Ela veio e ficou muitos anos, até que elas se casassem. As meninas tinham um regime severíssimo. Para vocês terem uma ideia, elas tinham aulas 6 dias por semana, de segunda a sábado. As aulas começavam às 7 da manhã e acabavam às 9h30 da noite. Era muito severo. E o imperador não deixava ninguém chegar perto das filhas. Ele escreveu no diário: as visitas que procurarem, as princesas serão recebidas unicamente aos domingos, nas festas de guarda e nacionais, nos dias de seus anos, nos dos nossos, nos de seus nomes e nossos, e em qualquer outra ocasião que eu determinar, à exceção dos criados de honra e de serviço. Só haverá férias em Petrópolis, onde talvez seja alterada a distribuição do tempo. Aqui estão as duas princesas, adolescentes. Elas não eram grandes exemplos de beleza, não. Principalmente a Isabel, né? A Isabel, com 16 anos, parece muito mais velha. Ela não parece uma moça de 16 anos. E aqui a Condessa de Barral, preceptora das princesas. Não era professora, era preceptora. Vejam o currículo que as meninas estudavam: português e sua literatura, francês, inglês, italiano, alemão, latim, que o imperador gostava de lecionar, ele mesmo, grego, álgebra, geometria, química, física, botânica, várias histórias, dividido por país e época, cosmografia, desenho e pintura, piano, filosofia, geografia, economia política, retórica, zoologia, mineralogia, geologia e às vezes mais algumas coisas. E a maioria das aulas era dada em francês, e essa era a língua em que eram redigidos os boletins e os horários escolares. Os professores eram a nata no Império, nas suas especialidades. E eu imagino que talvez o Alexandre Vandelli tenha sido professor. Alexandre Vandelli, como eu disse, foi professor do próprio Dom Pedro II. Pode ser que ele tenha dado aulas, porque quando ele faleceu, Isabel já estava com 16 anos. Pode ser que ele tenha dado aulas para ela, mas não sei. Eu tive a oportunidade de consultar o arquivo particular da família imperial em Petrópolis. O chefe da família imperial em Petrópolis foi muito amável, Dom Pedro Carlos de Orleans e Bragança, e me facultou usar todo o arquivo. Eles não jogavam nada fora, tem coisas com detalhes incríveis. E o meu objetivo era procurar o que houvesse de ciência. É curioso que talvez a ciência mais presente na educação das princesas fosse a química. Há muita coisa, supera mesmo tudo que havia das outras ciências. Bom, vocês sabem que a família imperial morava em São Cristóvão, no prédio que depois foi transformado como sede do Museu Nacional, e pegou fogo há pouco tempo. E eles iam de carruagem todos os domingos assistir missa na Glória. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que de São Cristóvão até a Glória é bem longe. E as meninas não podiam ficar olhando pela janela da carruagem, não. Então, tem um bilhete lá no arquivo que diz o seguinte, em francês:
Missa na glória. O estudo do evangelho pode fazer-se na carruagem. Então, nada de ficar olhando pela janela. Aqui, bom, as princesas não tinham permissão para perambular pelo palácio, tampouco. Para elas falarem com o pai ou com a mãe, tinham que marcar hora e solicitar uma audiência por meio dos criados. Era muito complicado. Tem muitos bilhetes. Olha um aqui que eu mostrei aqui, ó, esse aqui em cima. Papai, mande-me, se puder, o caderno às 11h30 para eu poder continuar a tradução. Isabel Cristina. O pai respondeu no mesmo papel. Não posso. Se não acabou, acabe, que já teve tempo para tê-lo feito. Ele era muito severo. Tem um outro bilhete, esse não está a foto aqui, eu só copiei. Posso ir passear? O tempo está bom. Isabel Cristina. E o pai respondeu, vá passear se não tirar tempo ao estudo. É impressionante, é cheio de coisas desse tipo. Agora, o documento que mais me impressionou foi este aqui. Quando eu peguei esse documento, ele está escrito numa mistura de português e francês. Eu olhei, é uma sequência de reagentes químicos usados em revelação fotográfica. E embaixo está escrito na letra de Isabel. Papai, se me quiser fazer um grande favor, peça ao Silveira que procure isto para nós tirarmos vistas daqui do palácio. Se nós pudermos, o que acho que sim, não se ria de mim, Isabel Cristina. Quer dizer, uma linguagem de adolescente. Por que isso aqui é importante? É que foi a primeira vez que foi demonstrado que o imperador não era apenas um colecionador de fotografias, e ele deixou uma coleção imensa, que ficou na Biblioteca Nacional, se não me engano, 30 mil fotografias. Mas ele tirava fotografias e revelava. Com quem que a Isabel aprendeu que materiais são necessários para fazer revelação fotográfica? Com o pai. Então, o imperador era um soberano que não hesitava em sujar as mãos, enfiando as mãos em reagentes químicos para revelar a fotografia. Isso era um caso único no mundo no século XIX. Um chefe de Estado que fazia isso. Bom, tem muitas coisas interessantes. Ela estava estudando filosofia, então estudando silogismos. Eu catei esse aqui. Toda perfeição do espírito é um bem real. Ora, a ciência é perfeição do espírito. Logo, a ciência é um bem real. E os exames dela tem os boletins, tem as notas, tudo escrito em francês. É bien, assez bien, très bien, sempre em francês. E, às vezes, a própria mãe, a imperatriz, assistia e comentava. Tem um bilhete que diz, ela escreveu em italiano, ela era italiana, né? Hoje minhas filhas fizeram exame de química. Isabel, muito bem. E Leopoldina, bem. E vai por aí comentar quem assistiu. Aqui são os horários de aulas. Tudo em francês. Vocês podem ver. De 7 às 9h30. Ela tem segunda-feira e terça-feira. Tem de todos os dias, ao longo dos anos. Tudo isso. Uma variedade enorme de matérias. Tem um ali que fala, quer ver? Latim com o imperador. Não sei se é nesse que está. Não, não é nesse não, é um outro. Embaixo? Exatamente. De 7 às 7h30 da noite, latim com o imperador. Ele dava aula. Bom, curiosamente, no meio daquela multidão de documentos sobre química, não tem absolutamente nada a respeito da química orgânica, que era o ramo da química que estava se desenvolvendo extraordinariamente na Europa na época. É tudo de química inorgânica. Mas eu descobri uma coisa que eu achei muito interessante. A Isabel estava aprendendo a balancear equações químicas. Aqui estão as equações do jeito que ela escreveu. Eu tenho aqui na letra dela. Aqui é a letra dela. Esse é o bilhete. E aqui transcrito. Naquela época, nitrogênio era AZ, azoto.
Os índices se escreviam acima e não abaixo, como hoje. A água era HO e não H2O. Então, o que ela estava estudando era essa equação que eu botei aqui embaixo, com notação moderna. A reação entre nitrato de potássio com ácido sulfúrico, dando sulfato de potássio e ácido nítrico. E a Isabel escreveu 3 vezes e tentou fazer o equilíbrio, o balanceamento dessas equações, usando coeficientes diferentes. A primeira está certo, está certinha, num formato estranho para nós, mas se nós contarmos os átomos do lado esquerdo e do lado direito, está certinho. As outras estão erradas. Ela errou redondamente. Ao supor que pudessem haver conjuntos diferentes de coeficientes para balancear uma mesma equação. Isso não é possível, né? Bom, isso aqui é a letra dela. Então, por que eu disse isso? É para mostrar a personalidade de Pedro II, que achava que um governante não vai ser um cientista, mas ele tem que conhecer o máximo possível para fortalecer o caráter de tomada de decisões, caso ele tenha que vir a governar o país. Por isso é que ele era severo dessa maneira com as filhas. E a educação feminina no Brasil era um descalabro nessa época. Na realidade, a educação feminina só foi implementada a partir do final do Império e, sobretudo, no início da República. O Barão do Rio Branco, que foi chanceler do Brasil durante 10 anos, 10 ou 12 anos, me parece, né, ele foi muito incisivo nisso. Por que razão? É que o Brasil tinha embaixadores muito bem formados, mas as embaixatrizes eram um pouco mais que analfabetas. Era uma vergonha. Então, o que fez o Barão do Rio Branco? Começou a trazer as congregações religiosas para o Brasil. Então, no Brasil, de norte a sul, a partir do final do século XIX, chegaram congregações religiosas, masculinas e femininas, e começaram a criar colégios religiosos, né, muitos dos quais subsistem até hoje. Então foi aí que começou a educação feminina em larga escala no país. Bom, o imperador também se preocupou com a formação científica do seu neto mais velho, que está aí, o príncipe Dom Pedro Augusto, filho da Leopoldina, da princesa mais jovem. A Leopoldina morreu muito cedo, ela morreu na Áustria, com 24 anos de idade, teve 4 filhos, morreu de tifo, apanhou uma infecção por causa de água contaminada em Viena, capital da Áustria. Não foi no Brasil, não. E o Pedro Augusto veio para o Brasil para ser criado pelo avô. E ele estudou engenharia, formou-se em engenharia. É muito interessante, ele chegou a fazer muitas coisas. Depois, com a proclamação da República, ele enlouqueceu. Quando a família imperial foi para o exílio, ele queria se suicidar, queria pular do navio, teve que ser trancado num camarote, e depois ele ficou mal o resto da vida, até que acabou a vida num sanatório suíço. Ele teve uma vida até longa, morreu em 1934. Aqui uma coisa interessante, né? É um bilhete que está arquivado no Arquivo Nacional, que diz o seguinte, para o mordomo seria, hoje em dia nós diríamos, ministro-chefe da Casa Civil, Paulo Barbosa da Silva, dizendo ao inspetor da alfândega, solicitando o quê? Espeça ordens para que sejam despachadas com urgência 8 caixas chegadas a este porto do Rio de Janeiro pelo navio Charles Dupin do Havre, na França, com marcas CMC Casa Imperial no valor de 1.590 francos, contendo objetos e produtos para um laboratório químico para suas altezas imperiais. Eram as 2 irmãs, filhas do imperador. Então nós temos mais uma prova de que elas estudavam química em laboratório. Bom, quando acabou
a Guerra do Paraguai, em 1870, o imperador resolveu tirar férias. Ele já estava no trono, havia 30 anos, nunca tinha tirado férias. Pediu uma licença para se dirigir à Europa, foi pagando do próprio bolso, não foi com verba pública, não. Foi ele com a imperatriz. A imperatriz queria muito ver o túmulo da filha, que tinha acabado de morrer lá na Europa. Mas o imperador queria visitar cientistas e instituições científicas. Na Inglaterra, ele procurou Darwin, mas ele estava fora do país, e Darwin escreveu a um amigo o seguinte: o imperador fez tanto pela ciência que todo sábio lhe deve o maior respeito. Peço-lhe que lhe exprima da melhor maneira e com a maior sinceridade quanto me sinto honrado com o seu desejo de ver-me e quanto lamento estar ausente. Na Escócia, em Glasgow, ele visitou e conversou com Sir William Thompson, que mais tarde seria agraciado com o título de Lord Kelvin. E o imperador convidou Kelvin para vir ao Brasil como consultor dos trabalhos de lançamento do cabo telegráfico submarino. De fato, o Kelvin veio 3 anos mais tarde, veio mais outras 2 vezes, ele veio 3 vezes ao Brasil. E uma coisa curiosa, em 1875, a Academia das Ciências de Paris admitiu 2 novos sócios estrangeiros, só 2, o Kelvin e Dom Pedro II. Ele chegou em Paris, a cidade estava arrasada, completamente arrasada. Em 1870, a França havia perdido a guerra franco-prussiana para a Prússia. E os prussianos tomaram o castelo de Versalhes e Bismarck levou o rei da Prússia e o coroou imperador da Alemanha, imperador do Segundo Reich da Alemanha, logo no castelo de Versalhes. Foi uma humilhação terrível para os franceses. Houve uma revolta popular em Paris e foi proclamado o primeiro regime comunista do mundo, a Comuna de Paris. E houve houve combates sangrentos. O exército francês decidiu eliminar a Comuna. Paris ficou destroçada. A Avenida dos Campos Elíseos foi toda bombardeada. Foi uma coisa horrorosa. Bom, finalmente os comunistas, houve um morticínio terrível, finalmente os comunistas foram derrotados. Foi nesse ambiente que chega lá Dom Pedro II. Imaginem que coisa horrorosa. E ele foi muito bem recebido pelo presidente da República. A França tinha se tornado república, a Terceira República, que foi o presidente, como é que ele chama? Fugiu o nome dele agora. Que ficou tão agradecido por um chefe de Estado estrangeiro ter ido a Paris daquele jeito, que deu para ele de presente 2 imensos e magníficos jarros de porcelanas de Sèvres, desse tamanho assim, estão lá no Museu de Petrópolis até hoje. Bom, em Paris, o Pedro II queria visitar, na realidade, só cientistas. Pasteur, Claude Bernard, Berthelot, muitos outros, não, de várias especialidades, né? O Gobineau, que tinha sido embaixador de França no Rio de Janeiro, tinha escrito para ele: olha, vá lá, visite o Berthelot, que ele é uma pessoa muito interessante, etc. e tal. Bom, mas o cientista que mais impressionou o imperador foi Pasteur. Ele o visitou no seu laboratório, na Escola Normal Superior, e mais tarde deu a Pasteur uma importante condecoração do Império, que era a Ordem da Rosa. E mais tarde, quando foi criado o Instituto Pasteur em Paris, Dom Pedro II deu dinheiro do seu próprio bolso para a construção. Tanto é assim que, quando se inaugurou o Instituto, fizeram um busto do imperador, e esse busto está até hoje na biblioteca do Instituto Pasteur. Na Faculdade de Medicina, que ele visitou também, ele assistiu uma aula de Química de Wurtz, um químico francês muito importante, alsaciano, sentado junto com os alunos. E fez amizade com 2
patriarcas da química francesa, Dumas e Chevreul. E também tornou-se amigo do diretor da Escola de Minas de Paris, Auguste Dobré, e queria trazer Dobré para o Brasil, para fundar uma escola de Minas. Dobré disse que não podia, que ele tinha muitos afazeres, muitos compromissos, mas ia procurar alguém. E procurou um ex-aluno que se saiu muito bem à perfeição, foi Henri Gorsex, que veio para o Brasil e fundou a Escola de Minas de Ouro Preto. Ele foi a Munique e foi assistir às aulas de química de Liebig, um químico muito famoso, né? E também deu a Ordem da Rosa para ele. O Liebig tinha uma importância muito grande porque ele passou a maior parte da sua vida numa pequena cidade alemã, Gießen, e ele instituiu uma nova maneira de se fazer ciência em laboratório. Todos os estudantes tinham que estar em contato permanente e todas as semanas tinha um seminário em que todo mundo era obrigado a dizer o que tinha feito na semana e fazer perguntas uns aos outros. E o Liebig se esforçava por arrumar empregos para eles. O Liebig, dessa maneira, ele inventou o sistema que se espalhou depois para todas as áreas do conhecimento, que foi o sistema de orientador e orientando, o sistema de fazer pós-graduação. Eu gosto de dizer que o Liebig ele foi um dos maiores expoentes do que eu chamo de revolução universitária do século XIX. Então, esse processo levou a que a universidade se tornasse o local de preferência para a pesquisa científica. Até então não era assim. Muitos dos pesquisadores anteriores trabalhavam independentemente e não em conjunto. Então, isso foi muito importante. Bom, aqui são algumas das pessoas, né, que o imperador, com que ele se correspondia, que ele visitava. O Darwin ele não chegou a conhecer pessoalmente, mas depois vem em ordem horária, né, o William Thomson, Lord Kelvin, depois o Pasteur, depois o Claude Bernard, sentado, e finalmente aqui embaixo o Marcelin Berthelot. Outros aqui, o Dumas, um grande químico, o Wurtz no meio, o Chevreul. Chevreul tem uma coisa curiosa, que foi talvez o primeiro cientista a superar 100 anos de idade, ele viveu 103 anos. Liebig, aqui embaixo, e o laboratório de Liebig, em Gießen. Outros dois, o Auguste Dobré, diretor da Escola de Minas de Paris, e o Henri Gorsex, que veio para o Brasil e criou sob o patrocínio do imperador, a Escola de Minas de Ouro Preto, que está representada aqui embaixo. Em 1872, o imperador foi eleito para a Academia das Ciências da Grã-Bretanha, que é a Royal Society. E aqui está uma carta que ele escreveu, né, para a academia, que foi publicada, né? Prezado senhor, estou muito satisfeito pela honra que a Royal Society de Londres me conferiu, elegendo-me como um dos seus fellows, e muito feliz que os estatutos permitam a intrusão em tal corpo erudito de um príncipe estrangeiro cujo mérito apenas consiste em ser um admirador da ciência e um amigo de seus nobres intérpretes. Rogo-lhe, senhor, apresentar meus cordiais agradecimentos a seus colegas, que eu me sinto orgulhoso agora de chamar nossos colegas. E é curioso, quando ele escrevia alguma coisa particular, não em função do cargo, ele costumava assinar o seu próprio nome, Pedro de Alcântara, e não Pedro II. Em 1875, ele foi eleito sócio correspondente da Academia das Ciências de Paris e no mesmo ano foi promovido a membro associado. Isso é muito interessante porque ele fez comunicações, tem uma aqui sobre um terremoto ocorrido em Sorocaba. Isso aqui está tudo na internet, todas as publicações da Academia das Ciências de Paris podem ser consultadas.
E tem uma coisa interessante também, que em todo o século XIX, só 2 brasileiros foram eleitos para a Academia das Ciências de Paris. Foram Dom Pedro II e o outro era o Barão de Tefé. E a importância disso é que, para alguém apresentar um trabalho científico, ele tinha que ser apresentado por um sócio. E o Dom Pedro II apresentava muito brasileiro para levar trabalhos para lá. Aqui são rascunhos de cartas. O arquivo do Museu Imperial tem uma quantidade enorme. Tem uma que eu transcrevi. Aqui, ó. Ao senhor Dumas, secretário perpétuo da Academia das Ciências. O telegrama do ministro do Brasil me faz pedir-lhe desde já que transmita meus agradecimentos à Academia das Ciências por me ter elegido seu membro correspondente. Só posso ver nesta escolha da Academia um testemunho de estima por meu país e lhe sou ainda mais reconhecido. Aqui ele pôs o título. Agora, essa carta é que eu acho surpreendente. Essa é uma carta oficial que ele mandou para o corpo da Academia. Senhores, acabo de receber vossa comunicação do 1º deste mês. Pela segunda vez, agradeço à Academia das Ciências por ter me elegido seu membro correspondente. Esta escolha verdadeiramente, eu traduzi, ele escreveu em francês. Essa escolha verdadeiramente só pode explicar-se pelo pensamento tão caro a todo o coração brasileiro de querer testemunhar em minha pessoa a estima da Academia pelos sábios de meu país, que ela nem sequer conhece. Ela, a Academia, já tinha mostrado essa simpatia pelo Brasil quando me acolheu com tanta afabilidade em algumas de suas sessões, que estarão sempre entre minhas melhores lembranças. E posso assegurá-la de um afeto ainda mais vivo, se for possível, pelas ciências, embora minha posição social não me permita, senão encorajar aqueles que lhe prestam serviços. Agora, vejam o que eu pus em azul aqui. Tratarei de comunicar à nossa Academia os trabalhos que se fizerem em meu país, que teve a felicidade de começar sua existência independente depois que o vosso deu um impulso tão poderoso à humanidade. Um soberano elogiando a Revolução Francesa. Isso é inaudito. Nenhum rei ou imperador faria uma coisa dessas, né? E avança sempre ao abrigo das instituições, etc, etc, etc. Eu acho que isso aqui foi interessantíssimo. Bom, isso foi a primeira vez que ele foi. Em 1876, aí ele fez uma segunda viagem, levou mais de um ano viajando. O que aconteceu é que no século XIX surgiu a moda das exposições internacionais. Começou com o Palácio de Cristal, em Londres, em 1851, e houve várias. E sempre era praxe convidar um chefe de Estado estrangeiro para abrir a exposição. Em 1876, o presidente dos Estados Unidos, que era o general Ulysses Grant, fez uma exposição para comemorar o centenário da Declaração de Independência dos Estados Unidos, na cidade de Filadélfia. Quem que ele ia convidar? Bom, o próprio país dele tinha acabado de sair da guerra mais sangrenta que houve no século XIX, em qualquer lugar. A Guerra Civil Americana matou mais que todas as guerras de Napoleão. Os países da América Latina viviam numa instabilidade terrível. Em todo o continente americano, o único país estável era o Brasil. Então o Grant convidou o imperador para ir lá. Foi com a imperatriz, rodaram o país todo. Tinha acabado de ser inaugurada a estrada de ferro ligando o Atlântico ao Pacífico. Eles foram até a Califórnia de trem, voltaram, passaram no Canadá. E passando por Boston, o imperador conheceu pessoalmente um cidadão com que ele já se correspondia, porque ele se interessava por tanta coisa. E era um cidadão cuja mulher era surda e ele estudava problemas de surdez e de audição.
chamava-se Alexander Graham Bell. Muito bem. Aí o imperador veio para Filadélfia e foi lá para a exposição de Filadélfia em julho. Estava um calor insuportável. E o imperador estava lá, o Kelvin estava lá com ele. E eles estavam vendo os inventos. Tinha centenas de inventos expostos. E ninguém estava, os juízes não queriam nem olhar mais. Mas aí o imperador reconheceu no meio daquela gente o Bell, Alexander Graham Bell. Falou, professor Bell, o senhor está aqui, o que é que o senhor está fazendo? Ele falou, eu vim expor um invento que eu fiz. E o imperador, é? Eu quero ver, como é que chama o seu invento? Ele disse, telefone. Para que serve? Aí o Bell pediu ele para segurar o fone, ele foi a uns 100 metros de distância e leu um trecho de Shakespeare. E o imperador levou um susto e disse, céus, isso fala! E o telefone teve uma repercussão muito grande por causa disso. Tanto é assim que no ano seguinte, Dom Pedro II ganhou de presente de Bell, que fundou a companhia, Bell Telephone Company, uma linha que ligou as três residências imperiais no Rio de Janeiro. O Paço Imperial, na Praça 15, a Quinta da Boa Vista e a Fazenda de Santa Cruz. E aqui está o telefone de Dom Pedro II, que está lá no Museu Imperial de Petrópolis, vocês podem ver. Está aqui o gabinete dele lá no Palácio Imperial. E vocês podem ver o telefone aqui na mesa à direita. E lá na janela, a luneta astronômica dele. Olha lá. É um belo escritório, né? Bom, dos Estados Unidos ele voltou à Europa. Foi a vários países. Era muito engraçado que ele ficava só em hotéis de terceira categoria, porque ele que pagava. Mas aí os governantes mandavam tirá-lo de lá e o punham em hotéis de luxo às suas custas. Aconteceu isso em Londres, aconteceu em Viena, em vários lugares. Bom, aqui uma coisa muito interessante. Isso aqui saiu publicado na revista Nature. Essa nota, eu traduzi aqui. O imperador do Brasil, que está atualmente em Paris, tem comparecido assiduamente às reuniões de várias sociedades científicas. Na sexta-feira, ele esteve presente à reunião da Sociedade Zoológica. Foram lidas várias comunicações sobre peixes, insetos e vermes do Brasil. Ele também esteve presente à última sessão da Sociedade Geográfica de Paris. Um cavalheiro americano apresentou um trabalho sobre os pampas. Sua bajulação do imperador foi tamanha que Sua Majestade deixou o salão para mostrar sua desaprovação. Ele não gostava de puxar saco. Gente, eu estou falando tanto, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, por favor. Aqui é uma coisa muito interessante que eu descobri num livro de um indivíduo chamado Ernst Cohen. Esse Ernst Cohen foi um discípulo e sucessor de Van 't Hoff. Van 't Hoff foi o grande químico holandês que mais tarde foi para a Alemanha, né? Foi a primeira pessoa no mundo a receber um prêmio Nobel. O primeiro prêmio Nobel que foi dado no mundo em 1901 foi para ele, foi em química. Bom, mas o imperador estava lá na Holanda, em Amsterdã, e já tinha lido os trabalhos do Van 't Hoff, o homem que descobriu o princípio do carbono tetraédrico. Escreveu um livro chamado A Química no Espaço. Escreveu em francês, La Chimie dans l'Espace. E o imperador falou lá com um professor holandês em Amsterdã que ele queria visitar o Van 't Hoff, que era professor na época na Escola de Veterinária de Utrecht. E foi lá. Chegou num domingo. A mãe do Van 't Hoff mandou que ele era muito jovem, mandou que ele fosse para a universidade e ficaram conversando muito. Agora vejam que coisa interessante. Aqui ele está falando só que o professor dizendo para o Van 't Hoff para ir esperá-lo, vou saltar isso aqui. O Cohen, o biógrafo do Van 't Hoff, escreve o seguinte, isso não é ufanismo brasileiro não, hein? No dia 23 de julho ocorreu a anunciada visita e nosso amigo o Van 't Hoff, demonstrou minuciosamente a Dom Pedro a teoria do carbono assimétrico
com modelos hoje universalmente conhecidos. A ideia básica causou-lhe uma impressão tão profunda que ele perguntou a Van't Hoff se os modelos não poderiam ser postos no comércio como brinquedos para, dessa maneira, estimular o desenvolvimento precoce de conhecimentos químicos entre as crianças. Eu acho fantástico esse negócio. Isso aqui, eu vou mostrar o próximo, é o seguinte. O Pedro II gostava muito, ele lia de tudo, e lia muito os escritos do maior escritor francês da época, que era Victor Hugo. Victor Hugo era tanto romancista como poeta. E Victor Hugo tinha se tornado inimigo terrível do imperador Napoleão III. E foi exilado por Napoleão III. Durante todo o reinado de Napoleão III, ele viveu exilado. Então imagina que ele não devia ser nenhum admirador de imperadores. Quando caiu Napoleão III, Victor Hugo voltou para Paris e o imperador Dom Pedro II chegou lá e queria visitá-lo. E o Victor Hugo disse, eu não quero saber dessa gente. Mas muita gente conversou com ele e o persuadiu a receber Dom Pedro II. E ele foi à casa dele. E o Victor Hugo ficou tão encantado que deu a ele 2 presentes que estão hoje guardados no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Aqui à direita, um livro, A Arte de Ser Avô, e à esquerda, um retrato de Victor Hugo com seus netos, com uma dedicatória que para o imperador foi o maior elogio que ele recebeu em toda a vida. Aquele que tem por ancestral Marco Aurélio. Marco Aurélio foi o imperador romano filósofo. Isso é, para quem detestava imperadores, fazer um elogio desse é uma coisa impressionante. Então isso aí é muito pouco conhecido, está lá no Instituto Histórico Geográfico. Bom, esse é um ano muito especial, porque a Organização das Nações Unidas proclamou o ano de 2019 como Ano Internacional da Tabela Periódica, que está fazendo 150 anos. Ela foi feita pelo químico russo Dmitry Mendeleev, e ele previu, nas lacunas que deixou, não vou falar sobre tabela periódica aqui, acho que todo mundo já estudou quando estudou química, né? Ele deixou várias lacunas para elementos não conhecidos na época. A tabela de Mendeleev tinha 63 elementos, hoje são conhecidos 118, quase o dobro. E, então, foram sendo descobertos novos elementos. Por exemplo, o gálio, descoberto na França, por Lecoq de Bois-Baudran, o escândio, descoberto na Suécia, logo depois, 79, e o germânio, descoberto na Alemanha, pouco depois. Vocês podem ver como estava exacerbado o espírito nacionalista nessa época, pelos nomes que os elementos receberam, né? Os nomes dos países dos descobridores. O imperador teve um interesse muito grande por isso. Há vários anos, eu descobri um documento, aqui em São Paulo, num museu maravilhoso que tem lá no Morumbi, em frente ao Palácio do Governo, que é a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, que tem obras de arte fantásticas, maravilhosas. E eu me interessei pelo objeto mais humilde do acervo do museu, que é um manuscrito, um papel sujo, rasgado, escrito com a letra de Dom Pedro II, só escrevia a lápis praticamente. Parece uma folha de caderno, e são anotações a respeito de novos elementos descobertos no ano de 1879, quando a tabela periódica tinha 10 anos. Está a tabela aqui? Eu dou um exemplo aqui, ele põe lá descobrimento, quem, onde, como, densidade, peso atômico, aspecto, propriedades, etc. Tudo bem, aqui no caso, escândio, eu pus com a grafia dele. Vamos ver o documento. Não, está aqui. Ele descreve, tem muita coisa escrita. Aqui ele lia a revista da Academia das Ciências de Paris, transcrevia, comentava
e dizia qual era a opinião dele, ele conhecia como eram feitos os estudos espectroscópicos sobre aqueles elementos. Então tem muita coisa, eu não vou gastar muito tempo, se vocês quiserem, eu tenho estudo no meu livro também. Eu quero mostrar o documento, Dom Pedro II. Olha lá, essa é a letra dele. Vejam lá em cima, descobrimento, 1879, quem, onde, como, densidade, peso atômico, aspecto, propriedades, etc. E ele está se reportando a 4 elementos descobertos no ano de 1879. Estão lá, Scandium, do jeito que ele escreveu, Norvegium, Thulium e Holmium. Desses 4, esse Norvegium tinha sido descoberto, evidentemente, na Noruega. Mais tarde se mostrou que não é um elemento, é uma mistura de elementos. Os outros foram descobertos nessa época. O que é importante? Além de mostrar a familiaridade dele, com outras coisas, aí fala da espectroscopia, não sei mais o quê, ele está se referindo a 4 elementos descobertos naquele ano, de 1879, e cita as revistas que ele recebia. Tem mais de uma citada aqui. Não vai dar para vocês lerem. Mas isso é secundário. Quero mostrar que ele estava se referindo a 4 novos elementos que ele tinha lido na literatura, mesmo que um depois se mostrasse ser um equívoco. Ele estava absolutamente familiarizado e atualizado com a literatura corrente. Eu me pergunto quantos professores universitários de química no Brasil tinham essa atualização. Claro que ele tinha uma posição privilegiada, mas não deixa de ser interessante. Quantos chefes de Estado poderiam se gabar? Seja do século XIX, XX ou XXI. Não vou dizer mais nada. Ele também foi um mecenas da ciência. Aqui tem uma gravura que mostra o imperador com Luiz Cruz, que era o diretor do Observatório Imperial, com um grande telescópio refrator que ele pagou do seu dinheiro, do seu bolso, e deu de presente para o observatório. Esse telescópio está lá até hoje. Agora é o Museu de Astronomia. É interessante chamar a atenção que o imperador reinou 49 anos e o salário dele sempre foi o mesmo, 800 contos de réis por ano. 800 contos de réis devia dar mais ou menos, o $1.000 devia ser mais ou menos uns $2, então devia ser $1,5 milhão aproximadamente, é o que ele ganhava por ano. Mas tinha que manter todos os palácios, o de Petrópolis foi construído por ele, não foi o Estado, a pagar todas as despesas dele, da família, e ao longo do reinado, ele concedeu do seu bolso 150 bolsas de estudo para brasileiros estudarem no exterior, em todas as áreas do conhecimento. Não havia agência de fomento naquele tempo. Ele se correspondia frequentemente com cientistas brasileiros e estrangeiros. Aqui é uma carta do químico industrial francês Edmond Frémy. Vossa Majestade desejou acolher com uma grande indulgência meus últimos trabalhos de química orgânica sobre a fermentação. Venho lhe solicitar a mesma benevolência para as pesquisas de química mineral que publiquei com M. Fell sobre a produção artificial do coríndon, da safira e do rubi. Creio que logo chegaremos a produzir belos rubis, contudo não teremos jamais a pretensão de fazer concorrência com as magníficas amostras de rubis naturais que vêm do Brasil. O tempo, é útil para obter, obter belos cristais. Está aí precisamente um elemento de que não podemos dispor e que detém o químico em seus esforços. Vai por aí afora. Tem cartas lá no arquivo de Petrópolis, são as coisas mais curiosas. Tem uma carta de Alfred Nobel pedindo permissão para instalar uma fábrica de dinamite do Rio de Janeiro. Tem uma carta de Berthelot pedindo emprego para um sobrinho dele que estava no Brasil, e vai por aí afora. Aqui uma outra carta de Berthelot,
Majestade, fiquei muito sensibilizado com a carta lisonjeira que destes a honra de enviar-me e remeti à legação do Brasil a obra que excita vossa curiosidade. O imperador queria um livro de Berthelot. Espero que ela não vos pareça demasiado indigna do desejo que testemunhastes de conhecê-la. Queirai, majestade, vai por aí afora. Aqui uma coisa curiosa. Esse é um livro, não é um livro importante, mas é um livro antigo, um livro francês de mineralogia, 1877, História Natural e Mineralogia. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse selo que está colado na capa. Eu vou ampliar. O selo é esse: Livraria Imperial J. Barbosa e Irmão, fornecedores de Sua Majestade o Imperador. É o ISO 9000. Né? Então, e da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. Ou seja, comprem dessa livraria porque os livros dela são de qualidade. Ela fornece livros para o imperador. Ele também foi alvo de muitos caricaturistas. Isso aqui é uma caricatura, né? Ele representado como uma espécie de alquimista, explodindo tudo no laboratório. Talvez nenhum governante brasileiro tenha tido tanta caricatura como o Pedro II. Aqui, caricaturas dele com astronomia. Eu vi uma vez uma, mas eu não sei onde está, que é muito engraçada, que ele incentivou muito que se fizessem observações astronômicas do trânsito do planeta Vênus pelo disco solar. Então, os jornais do Rio de Janeiro mostraram caricaturas em que estava o imperador de camisola de dormir, lá no torreão do palácio, com uma luneta, olhando Vênus, mas não era o planeta não, era a deusa Vênus em trajes menores. Então, a caricatura era essa. Essa eu acho uma delícia. Como ele foi a mais de 500 reuniões do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, essa aqui mostra uma dessas reuniões. O orador muito entusiasmado e toda a plateia, inclusive o presidente de honra, ferrados no sono. Bom, estamos acabando. Quando o imperador saiu do Brasil, ele deixou a sua biblioteca fantástica, com 60 mil volumes. Ele deixou a maior parte para a Biblioteca Nacional, a parte de História Natural deixou para o Museu Nacional. Essa não pegou fogo, não. A Biblioteca do Museu Nacional ficava e fica num prédio à parte que não foi atingido pelo incêndio. E uma outra parte ele deixou para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E denominou a coleção Teresa Cristina em homenagem à sua esposa. E viveu ainda 2 anos, exilado, sustentado, ele não tinha dinheiro, o governo cortou todas as subvenções, ele viveu 2 anos na França, exilado, sustentado por uma família aqui de São Paulo, a família Almeida Prado, que era uma família monarquista e resolveu sustentá-lo. Bom, a última coisa que ele fez na vida foi comparecer a uma sessão da Academia das Ciências de Paris para votar pela eleição de novos sócios, no dia 23 de novembro de 1891. Foi exatamente o ano em que o Floriano Peixoto deu um golpe de Estado e destronou o Marechal Deodoro. O imperador saiu da academia, ele já estava muito fraco, muito doente, e veio numa carruagem aberta, estava um frio terrível, isso é final de outono em Paris, e ele ficou doente, ficou resfriado, esse resfriado se transformou rapidamente numa pneumonia dupla. Então ele durou até o dia 5 de dezembro, quando faleceu. Ele faleceu no hotel em que estava. Aí o Floriano Peixoto fez uma coisa muito pouco elegante, para dizer o mínimo. Mandou um telegrama para o embaixador brasileiro em Paris para protestar contra o presidente Sadi Carnot, presidente da França, que havia decidido dar um funeral de Estado
a Dom Pedro II. E o presidente da França disse ao embaixador francês: aqui quem manda sou eu. E o imperador teve um funeral de Estado com o serviço fúnebre de uma das igrejas mais importantes de Paris, a Igreja de Madeleine, com o órgão tocado por um dos maiores músicos franceses da época, Gabriel Fauré, e a Academia das Ciências estava em peso nos funerais do imperador. E aqui é um jornal da época, mostrando uma gravura em que o cortejo fúnebre passa pelas ruas de Paris. Então, com isso, gente, eu termino, fico à disposição de qualquer pergunta que vocês tenham. Pois não? Mais simples, antes, ele está sepultado em Paris? Não, ele não foi sepultado em Paris. O corpo dele foi embalsamado e o presidente francês pôs um trem especial à disposição, e foi ele com a família, em direção a Lisboa. Ele foi sepultado no panteão da família de Bragança, na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, onde estão os reis de Portugal. E ele ficou lá até, acho que 1921, foi 21, um pouco antes do centenário da independência do Brasil. Aí foi revogada a lei de banimento da família imperial e os despojos dele, da imperatriz, foram trazidos e eles foram sepultados na Catedral de Petrópolis, onde estão até hoje, túmulos muito bonitos. E mais tarde, também a princesa Isabel, que também morava na França, a princesa Isabel e o seu marido também foram trazidos, estão lá na Catedral de Petrópolis. Pergunta, na verdade, eu queria saber a opinião do senhor. Tendo em vista todo o investimento que o Dom Pedro II fez e o Barão de Mauá também investiu, enfim. Sim. No aspecto científico. Por que isso não se desenvolveu no Brasil, igual se desenvolveu na Europa, igual se desenvolveu nos Estados Unidos? Isso é muito complicado, né? Eu gostaria de ter essa resposta. Gostaria de ter essa resposta, realmente, né? Por que não? Por que que o Mauá não foi o Rockefeller do Brasil? Não é? Acho que tem a ver com a sua pergunta, perfeitamente. Era uma coisa muito complicada. Bom, uma das coisas que atrasou muito o Brasil também, isso foi dito numa frase de um político brasileiro, que foi primeiro-ministro várias vezes, o Barão de Cotegipe, quando começou a Guerra do Paraguai, ele disse uma frase e ele tinha toda a razão: maldita guerra vai nos atrasar 50 anos. E dito e feito, a Guerra do Paraguai prejudicou a todos os interessados. No caso do Paraguai, destruiu o país completamente. É muito complexo isso, né? Eu não sei. A gente estuda, mas não há uma resposta cabal. Por que o Brasil não se desenvolveu da mesma maneira que os Estados Unidos? O imperador, ele tinha um receio, isso pode ser criticado, é uma crítica que se faz. Por que a abolição da escravidão não se deu mais rapidamente no Brasil? Ele tinha um receio muito, ele era favorável à abolição, mas tinha um receio de uma abolição rápida. Como é que foi feita a abolição no Brasil? Em 1850 foi proibido o tráfico negreiro, por imposição da Inglaterra. Em 1871 foi proclamada a lei do ventre livre. Quem nascesse filho de escravo era livre. Em 1885, se não me engano, a lei do sexagenário. Quem chegasse a 60 anos estava livre. Em 1888, finalmente, a lei áurea. O imperador tinha muito receio, não só ele, como muitos outros políticos tinham muito receio de que acontecesse no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. A Guerra da Secessão, que matou gente, foi a guerra mais sangrenta no mundo no século XIX. Nem as guerras de Napoleão, que duraram cerca de 20 anos, mataram tanta gente. A Guerra Civil Americana foi um morticínio total, terrível. Então o imperador tinha muito receio disso. Não só o imperador, como muitas outras pessoas. Agora, ele cometeu um erro, eu acho que isso foi um erro que ele cometeu. Ele tinha muito receio de escancarar as portas do Brasil
a imigração europeia. Esse foi uma divergência que ele teve com o Mauá. O Mauá queria fazer o que os Estados Unidos estavam fazendo na época, de abrir as portas para quem quisesse vir da Europa. Porque o Mauá argumentava que essa seria a melhor maneira de acabar rapidamente com a escravidão. Porque o trabalho livre é mais eficiente que o trabalho escravo. Então isso liquidaria com a escravidão. Mas o imperador tinha muito receio de, se escancarasse as portas do Brasil, o país poderia perder o vínculo estreito com a cultura lusitana. E ele era o filho mais velho da dinastia de Bragança, de Portugal e do Brasil. Então, isso pode ter contribuído também. Tanto é assim que a imigração em escala maior no Brasil só aconteceu realmente a partir dos últimos dias do Império e principalmente no início da República. Isso, você tem uma ideia? No ano de 1900, aqui na cidade de São Paulo, de cada 3 habitantes, 2 eram italianos natos. 2/3 da população de São Paulo, no ano de 1900, havia nascido na Itália. Quer dizer, aí, nessa época, era a República, né? Nessa época, houve uma imigração tremenda. Isso devia ter começado 50 anos antes. Isso teria liquidado com a escravidão sem problema nenhum, porque o escravo livre é muito mais eficiente. O trabalho livre é muito mais eficiente que o trabalho escravo. Esse foi o grande problema do Brasil, né? Não ter sabido lidar eficientemente com esse problema da escravidão. Mais alguma pergunta? Pois não? Independente de qual seja o motivo verdadeiro, tem alguma desculpa oficial dos governos, tanto do Brasil quanto pelo mundo, para justificar o fato das mulheres não poderem frequentar as universidades? Isso era uma questão de o costume que havia, né? Você tem uma ideia? No Império Russo foi criado um curso de medicina para mulheres na Escola de Medicina de São Petersburgo, que era a capital do Império Russo, né? No final do século XIX, depois de permitirem que as mulheres estudassem no Brasil. E foram 2 grandes químicos russos que tiveram essa iniciativa. Por isso que eu conheço bem. Um foi o próprio Mendeleev e o outro foi Alexandre Borodin. Borodin, que era um grande químico e músico russo. E os dois tanto fizeram que conseguiram criar um curso para mulheres, curso de medicina para mulheres. Funcionava à noite, os professores tinham que dar aula extra sem direito a ganhar 1 centavo a mais. Por que isso? O Império Russo era muito opressivo e foi obrigado a permitir isso porque eles tinham muitas populações de origem islâmica que não permitiam que as mulheres fossem examinadas por um médico homem. Mas mesmo assim, depois de alguns anos, o curso de medicina para mulheres foi fechado na Rússia. Só foi reaberto depois da Revolução Comunista. Essas coisas são complicadas. Você ia dizer alguma coisa, Rony? Não? Ele lá atrás, desculpe. Na época em que ele começa a ser fotografado nas cores, se usava uma fotografia, mas não daquele ótimo. Sim, claro. Não, eu não estou falando da técnica. Houve várias técnicas ao longo do século XIX, né? Claro. Uma controvérsia técnica da Guerra foi começada no Brasil. Sim, com o Florence, né? O Hercule Florence. Exatamente. Olha, não, isso foi completamente privado, né? Tem uma fotografia que, se não me engano, até hoje pertence à família imperial. Eu já vi em exposições uma fotografia pequena que o Hercule Florence fez do Paço Imperial, na Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro, em 1840.
Parece que foi a primeira fotografia feita no Brasil. Ele fotografou o prédio. Mas isso é sempre difícil de você estabelecer prioridades. Eu prefiro dizer que foi simultâneo com o que aconteceu na França. A diferença de um ano ou dois não vai fazer muita diferença, não. Eu penso dessa maneira. Diga. Fala. Por favor. Gobineau teve no Brasil. Sim. Gobineau foi uma pessoa execrável, né? Isso. E não conta, consigo contar esse período, houve uma possibilidade de um encontro entre ambos que não passou muito tempo de um café. Como é que é? Não. Tem um artigo citado pela William Schwartz. Eles teriam tido um encontro rápido que não passou do tempo de um café. Com Dom Pedro II? Não, eles ficaram muito amigos. O Gobineau foi embaixador da França no Rio de Janeiro durante quase 2 anos. E ele era o racista mais radical na Europa no século XIX. Ele tinha escrito um livro, tinha publicado um livro chamado Tratado sobre a Desigualdade das Raças. Esse tratado, no início do século XX, veio a ter uma importância e uma influência muito grande sobre um jovem austríaco chamado Adolf Hitler. O Gobineau veio para o Brasil, ele odiava o Brasil. Bom, ele veio com o nome de Conde de Gobineau, mais tarde, depois da morte dele, descobriram que ele não era conde coisíssima nenhuma. Esse era um título usurpado. Ele foi embaixador da França, detestava o Brasil, disse que era um país de macacos, só tinha uma pessoa com pedigree impecável, aliás, o melhor pedigree do mundo, que era o imperador, que ele gostava de ir para visitar o imperador no palácio, olhar para o teto, tinha todos os brasões das casas europeias de que o imperador descendia. Tinha mesmo, até o incêndio de setembro passado. E o Gobineau voltou para a França e o imperador se tornou amigo dele. Ele escondia essas coisas do imperador, aparentemente, e ele era escultor. Existem no Brasil várias esculturas do Gobineau. Até um busto do imperador, lá no Palácio de Petrópolis, tem uma estátua grande, assim, em mármore de Carrara, de uma deusa grega que o Gobineau fez, a deusa Mima. Ele estava precisando de dinheiro e o imperador encomendou essa estátua a ele e pagou. E quando o imperador viajou para a Europa, o Gobineau ia atrás dele, para todo canto, feito um cachorrinho. O imperador pagava as despesas. Então eles tiveram muito contato, não foi só um cafezinho, não. Um contato bastante longo. Mas é uma pessoa que não vale a pena perder muito tempo com ele, não, sabe? É um sujeito, eu acho, detestável. Mais alguém, gente? Fiquem à vontade, por favor. Sim? Fale mais alto, amigo. No século XVIII e XIX, muitos naturalistas europeus vinham para o Brasil. Sim. Publicações maravilhosas. Sim, é verdade. O que é a história natural no Brasil? Naturalistas brasileiros não se desenvolveu muito. Não, houve levou algum tempo, né? Pra você ter uma ideia, a primeira vez que naturalistas estrangeiros vieram para o Brasil foi na comitiva da princesa Leopoldina em 1817, quando ela se casou com o príncipe Dom Pedro. Vieram com ela 2 naturalistas alemães, Spix e Martius. Antes disso, ninguém podia entrar. Né? O Joseph Banks, presidente da Royal Society, não pôde desembarcar no Rio de Janeiro. Humboldt não pôde vir à Amazônia, foi ameaçado de ser posto a ferros. A partir de 1817, houve uma verdadeira enxurrada de estrangeiros, como você bem disse. Há uma coisa muito curiosa, é que a cidade mais representada em pinturas, gravuras, fotografias, todas as formas de representação no mundo, no século XIX, foi Paris. E a segunda, o Rio de Janeiro. Mais do que qualquer outro lugar do mundo.
Você encontra representações do Rio de Janeiro para todo canto, porque aquilo estava represado há tanto tempo que causou um fascínio, durou o século XIX todo. Agora, houve algumas expedições brasileiras também. Mesmo antes, no século XVIII, houve a maior expedição portuguesa foi a expedição do Alexandre Rodrigues Ferreira. Alexandre Rodrigues Ferreira era baiano, estudou na Universidade de Coimbra e foi mandado para o Brasil. Ele fez uma expedição que foi uma verdadeira epopeia. Durante 9 anos, de 1783 a 1792, ele saiu de Belém do Pará, subiu o Rio Amazonas, o Rio Negro, depois veio passou por atual Rondônia, por ali, chegou até Cuiabá. Então ele vinha de canoa, em lombo de burro, o que fosse, durante 9 anos, com 2 desenhistas fazendo obras de arte fantásticas, né? Tem muita coisa guardada na Biblioteca Nacional e já publicada também. Foi uma expedição fantástica essa. Foi a maior expedição organizada por Portugal no período colonial. Já no final do período colonial, houve também, você está falando de história natural, houve o trabalho do Frei José Mariano da Conceição Veloso, que é muito importante, né? O Frei Veloso, que era primo de Tiradentes, em primeiro grau de Tiradentes. Ele tinha o sobrenome Xavier, que ele tirou fora porque não ficava bem, né, depois. Então, não queria ser associado a alguém que tinha sido condenado à morte por traição. O Frei Veloso, ele fez um trabalho durante muito tempo, a mando do vice-rei Dom Luís de Vasconcelos, em toda a capitania do Rio de Janeiro, e fez cerca de, com desenhistas com ele acumulou, se não me engano, cerca de 1.700 aquarelas da flora da província do Rio de Janeiro. Isso foi levado para Portugal para ser publicado lá. Só que nunca conseguiu, porque era um negócio tão gigantesco, ia ficar muito caro. Quando ele voltou no Brasil, ele morreu em 1811. Logo depois da independência do Brasil, Dom Pedro I mandou publicar o texto. As gravuras, mandou que fosse, as aquarelas foram mandadas para Paris para serem feitas gravuras lá, para acompanhar. Foram feitas, mas levou tanto tempo, que aí o Dom Pedro I foi mandado embora, foi forçado a abdicar, e o governo da regência não queria pagar. Então, poucos exemplares ficaram prontos. E desses poucos exemplares, muitos se perderam, se apodreceram. Hoje é uma coleção raríssima. Se vocês quiserem ver, tem na coleção Mindlin aqui embaixo. É a Flora Fluminensis. É uma coisa notável de um naturalista brasileiro. Alguém estava falando hoje do Ceará. Houve uma grande expedição em 1860 e tantos, 70. Hã? 59. Aquela das borboletas, não é? Que a imprensa chamava de expedição das borboletas. Foi 59, né? Inclusive, tinha vários naturalistas, como Freire Alemão, e um que era um naturalista muito importante e que nós brasileiros normalmente nem pensamos nele como naturalista, que foi o poeta Antônio Gonçalves Dias, que era um naturalista de nomeada. Ele participou dessa expedição que trouxe um acervo imenso para o Museu Nacional. Acredito que tenha se perdido todo com o incêndio. Obrigado, viu? Eu não lembrava da data. Mais alguma coisa? Diga. Carlos, na tua opinião, quais foram os principais fatores que levaram ao golpe de Estado que derrubou? Vamos chamar de golpe de Estado? Foi um golpe de Estado, claro que foram. Olha, isso é uma coisa que eu quero falar muito amanhã, né? A importância do positivismo.
Eu acho que, como eu disse, o positivismo, vou falar sobre ele amanhã, nem sempre se dá a importância que ele merece, a importância histórica que ele merece. Eu acredito que foi a ideologia que exerceu mais profundamente, durante mais tempo, influência nos destinos do Brasil. O marxismo nunca teve a influência que o positivismo teve, né? O Brasil tem uma bandeira positivista. E a República foi proclamada pelo positivismo, que dominava, o positivismo dominava a escola militar, de onde veio o Floriano Peixoto, dominava a escola de medicina, a escola politécnica, e tinha a vertente religiosa na igreja positivista do Brasil, que é a última igreja positivista do mundo, existe até hoje no Rio de Janeiro. Quando eu vivia no Rio de Janeiro, eu levava meus alunos para visitar. É muito interessante. É uma coisa que vale a pena. Tem muito. A primeira bandeira do Brasil está lá. Foi pintada e está lá. Por um pintor positivista, o Décio Vilares. Então, eu acho que o conhecimento do positivismo é muito importante. Eu acho que não se dá a devida importância. Tem muito a ver com a nossa história. Inclusive, tem um aspecto que eu acho importante, que eu não canso de dizer, é que os militares ficaram tão impregnados de que eles estavam no terceiro estado do positivismo. Gente, amanhã eu vou voltar a falar sobre isso. Que eles achavam que eles tinham o direito e o dever de intervir, porque eles eram parte daquela parcela mais avançada da população brasileira. Eles tinham o direito e o dever de intervir quando o governo civil não andava certo. Então, todos esses golpes de Estado, a partir do 15 de novembro de 89 até 31 de março de 64, foram golpes com uma influência positivista muito forte. Eu digo que é incompleta a análise de que o golpe de 31 de março de 64 tenha sido apenas um confronto entre esquerda e direita. Não, tem muito a ver com o positivismo, que depois se consubstanciou na criação da Escola Superior de Guerra. O pessoal mais jovem aqui não sabe o que é isso. Escola Superior de Guerra é uma escola de militares de alta patente e que todo empresário que quisesse subir na vida nos anos 60, 70, até início dos anos 80, tinha que frequentar. E era de baixo nível intelectual, mas de uma empáfia total. E era derivada desse conceito positivista. Isso é uma coisa impressionante. Aliás, quando eu era professor no Rio de Janeiro e levava meus alunos para visitar, eu era muito bem recebido pelo presidente da igreja positivista, cujo nome é muito interessante. Sabe como ele se chamava? Danton Voltaire. Nada menos. Mais alguma coisa, gente? Estou à disposição de vocês, hein? Vontade. Então eu vou contar para vocês uma historieta. Eu acho que é sempre bom para a gente desanuviar o ambiente e acabar. Eu ia muito fazer pesquisas no arquivo do Museu Imperial de Petrópolis, quando eu morava no Rio de Janeiro. É um arquivo maravilhoso, né? É um prédio à parte do museu, no meio da vegetação. E um dia eu estava lá e tinha uma senhora, algumas mesas além da minha, e ela estava com uma pilha de livros. E ela virou-se para mim e disse: professor, o senhor já viu os diários do imperador? Eu já vi o CD que o museu publicou. E ela: não, mas eu estou com os originais, o senhor não quer ver? Então, estavam todos os diários do imperador encadernados em couro, um negócio muito caprichado. E o imperador tinha uma letra horrorosa e sempre escrevia a lápis. Aí eu fui lá, eu lamentei não ter uma máquina fotográfica à mão. Abri ao acaso e estava escrito com a letra de Dom Pedro II. Hoje o Filgueiras veio ver-me. Não tem nenhuma relação comigo, era um deputado do Ceará, que aliás é o nome da rua onde fica, você deve conhecer, né? É a rua onde fica o Palácio do Governo em Fortaleza, Rua Pereira Filgueiras. Exatamente, esse é que tinha ido ver o Dom Pedro II.
meu parente por parte de Adão e Eva. Alguma coisa mais, gente? Então eu agradeço vocês e amanhã a gente se vê de novo. Tá? Muito obrigado.